Boa noite, turma de controle e automação, tudo bem com vocês? Estamos aqui na continuação, na aula 9, né? Continuação da aula 8, falando sobre válvulas de controle direcional, a parte da continuação daquilo que a gente vem aprendendo, né? Da aula anterior, ok? Vamos nessa? Ok. Muito bem. Condição de centro fechado. Como eu disse, dando continuação na aula anterior. Uma válvula direcional com um carretel de centro fechado tem as vias P, T, A, B. Olha elas aqui, ó. T, A, P e B. Então todas são aberturas bloqueadas, digamos assim. Então, se a gente pegar a simbologia, a gente vê que o P está bloqueado, o T está bloqueado, o A está bloqueado e o B está bloqueado. Então, essa é a condição de centro fechado. Condição de centro fechado no circuito, seu comportamento. Uma condição de centro fechado para o movimento de um atuador, bem como permite cada atuador individual no seu sistema, que ele opere independentemente de um suprimento de força. Então a gente tem aqui, né, o desenho da válvula, da unidade de força, né, melhor dizendo, e o desenho das válvulas, né. Então aqui a gente consegue fazer com que os atuadores trabalhem de forma individual, né. Com esse tipo de válvula a gente consegue uma única alimentação, fazendo com que cada tipo de cilindro aqui, de atuador, trabalhem, né, de forma independente. Os carretéis, né, de válvulas direcionais de centro fechado têm algumas desvantagens. Uma delas é o fluxo da bomba não pode ser descarregado para o tanque, ou seja, a gente não tem retorno para o tanque, através, né, de válvula direcional, durante o tempo em que o atuador está inativo. Outra desvantagem é que o carretel nesta válvula vaza como em qualquer válvula do tipo de carretel. Além disso, se o carretel ficar sujeito à pressão do sistema por mais de poucos minutos, a pressão se equalizará nas linhas A e B dos atuadores, aproximadamente metade da pressão do sistema. O caminho de vazamento através da superfície de bloqueio do carretel da válvula direcional são orifícios que medem o fluxo. Quando na posição de centro, a pressão do sistema atua na via P da válvula. Essa posição causa o fluxo de fluido através da superfície de bloqueio para a passagem do atuador. Então o vazamento passa através do restante da superfície do bloqueio para a passagem do tanque. A pressão na via do atuador a essa altura será aproximadamente metade da pressão do sistema. Então são algumas desvantagens que a gente pode ter nesse tipo de sistema. Por que a metade do fluxo? Porque o fluxo de vazamento da via P para a via do atuador é exatamente o mesmo da via do atuador para o tanque, visto que a taxa de vazamento de fluxo através dessas passagens é a mesma. Elas devem ter diferenciais de pressão similares. No circuito exemplo, ao lado, né, se a válvula direcional está sujeita à regulagem da válvula limitadora de pressão, por volta de 70 kF, né, por centímetro quadrado, quando está na posição central, uma pressão de aproximadamente 35, né, centímetros metros quadrados será absorvida nas linhas do atuador, depois de alguns minutos. Isto gera um desequilíbrio de forças no cilindro, o que faz com que as hastes do cilindro avancem lentamente. Então, essa é a desvantagem do nosso circuito. Condição de centro, né, do sistema tandem. A válvula direcional com um carretel de centro em tandem tem as vias P e T conectadas e as vias A e B bloqueadas na posição central. Então a gente tem as vias A e B bloqueadas e a via P e T interligadas, tá, na sua posição central. Então aqui, ó, A e B está bloqueado e as vias, né, T e P estão abertas, estão em azul aqui, ó.
Uma condição de centro em tandem para o movimento do atuador, mas permite o fluxo da bomba que retorna ao tanque, sem passar pela válvula limitadora de pressão. Uma válvula direcional com um carretel de centro em tandem tem a vantagem óbvia de descarregar a bomba enquanto a posição, central. Enquanto em posição central, melhor dizendo. Mas na realidade o carretel apresenta algumas desvantagens que podem não ser aparentes. Vamos analisar ela no circuito. Já foi dito que várias condições de centro podem ser conseguidas com válvulas direcional de 4 vias, simplesmente inserindo o carretel apropriado no corpo da válvula. Quando um carretel de centro em tandem é usado no corpo da válvula direcional, a taxa de fluxo nominal diminui. Assim, além disso, as condições de centro e de descarga do carretel não são tão boas como poderiam parecer quando se olha para um símbolo de centro em tandem. Então a gente tem a simbologia aqui do lado, A gente tem 2 canais, 2 vias aqui bloqueadas, 2 vias interligadas no centro, Quando você passa a válvula para cá, a gente tem fluxo, que empurra o cilindro, e outro fluxo que permite, descer para o tanque aqui, ó. E quando ela está com essa posição, a gente tem aqui o retorno do cilindro e o restante do fluxo que tem aqui dentro, da parte traseira, vai ser descarregado aqui para o tanque. As vias P e T de uma válvula hidráulica industrial de 4 vias não estão localizadas próximos uma da outra. A via P no centro e a via T nos extremos estão ligadas, quando na posição central, por meio de uma passagem por dentro do carretel. Isto não é uma condição ideal, porque resulta num diferencial de pressão, que reduz a vazão nominal da válvula P para T. Não é incomum encontrar num circuito várias válvulas de centro em tandem conectadas em série. A justificativa desta situação é que cada atuador pode trabalhar um tanto independente do outro, e ao mesmo tempo a bomba pode ser descarregada quando as válvulas de centro em tandem são acionadas para o centro. Então a gente tem aqui várias válvulas tandem ligadas em série, tá? Então aqui está o tanque, estão as válvulas tandem ligadas em série. Outra característica de uma válvula direcional de centro em tandem é que a taxa de fluxo nominal da válvula é diminuída, para que haja um curso de fluxo razoavelmente dimensionado de P para T na posição central. O eixo do carretel entre as sapatas é muito largo do que em qualquer outro tipo de carretel. Isso resulta num curso de fluxo restrito quando o carretel é deslocado para qualquer extremo. Os carretéis da válvula direcional de centro, em tandem, operam tanto diferentemente de outros carretéis, por causa da sua construção. Quando um carretel de centro em tandem é acionado para o lado direito da válvula, o fluxo passa de P para A, mas em qualquer outro carretel, o fluxo passa de P para B. Em consequência, se um carretel de centro em tandem substitui qualquer outro tipo de carretel controlado por válvulas direcionais, ele operará no sistema inverso. Uma válvula direcional com carretel de centro aberto negativo tem a via P bloqueada e as vias A, B e T conectadas na posição central. Voltando à nossa analogia, centro aberto negativo. Então, a gente tem aqui uma válvula, a gente tem aqui as vias, tá? O P é bloqueado, A e B é aberto ao tanque. Então tem aqui a simbologia que dá para a gente ver, é o tipo 4. Então a gente tem P e T. Então A e B estão interligados, o P está bloqueado. Uma condição de centro aberto negativo permite a operação independente dos atuadores ligados à mesma fonte de energia, bem como torna possível a movimentação livre de cada atuador. A vantagem desse tipo de centro é que as linhas do atuador não têm aumento na pressão quando a via P é bloqueada,
como na válvula de centro fechado. A desvantagem deste carretel é que uma carga não pode ser parada ou mantida no lugar. Se isto for um requerimento do sistema, pede-se usar uma válvula de retenção operada por piloto em conjunto com a válvula de carretel aberto negativo. Se a carga tiver que ser parada, usa-se o carretel de centro aberto negativo com orifícios da medição nas tomadas A e B. Os orifícios restringem o fluxo através de A e B, quando a válvula está centralizada. Isso provoca uma contrapressão no cilindro, que para a carga. No entanto, depois que a pressão cai, não há aumento de pressão nas linhas do atuador, em resultado do vazamento da via P. Então aqui a gente tem um desenho e a gente tem aqui, né, uma válvula também para ajudar a gente fazer a parada do sistema. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, é apenas a continuidade para a gente fechar aí a parte de válvulas. Então agradeço a todos e até a próxima aula.